O movimento de cristãos frustrados ou insatisfeitos com a maioria como as igrejas evangélicas se comportam vem crescendo. As pessoas estão indignadas com a corrupção, escândalos, proselitismo, comércio, enfim, essa confusão toda no meio gospel. O grupo de pessoas que se recusam a congregar, pois não acreditam mais na necessidade e relevância da igreja institucional, fazem parte do movimento que mais cresce, os chamados desigrejados. Good morning. I'm well. Good, good. Wow. For 25 years, Pastor Mike Trzynski has welcomed his parishioners before Sunday services. Elizabeth? I'm good. How are you, hon? But for the past 3 years, not at a church. Instead, this small group worships at home, a different house each week. It's only about a dozen people, but they represent a major shift in the way many American Christians are celebrating their faith. The church is us. It's the people. They're called simply and accurately house churches. An estimated 6 to 12 million Americans attend them. And a recent Pew Research survey found that 9% of American Protestants attend only home services. Amen. In an era where we have Os desigrejados têm se tornado cada vez mais comum nos Estados Unidos, na Europa e agora o movimento está crescendo também no Brasil. Porém, ainda há pastores que ressaltam a importância da comunhão no templo. Mas, será que é possível ser cristão sem frequentar templos, se reunindo nas casas? Eu sou Ezequiel Cordeiro e esse é o assunto que vou comentar hoje. Igreja orgânica. O que é? Como funciona? É de Deus? O que é uma igreja orgânica? Segundo seus seguidores, é a igreja voltada ao que era antes de Constantino transformar o cristianismo em uma religião oficial do Império Romano. O termo igreja orgânica é usado como sinônimo para igreja nas casas, igreja simples ou igreja nos lares. Igreja orgânica é um movimento que traz no seu bojo vários grupos como Igreja Orgânica, Caminho da Graça, Igreja no Lar e Igreja em Casa. É uma comunidade de pessoas emolduradas por uma vida comum em Cristo e não por programações religiosas. Quem são os desigrejados? Desigrejados foi o nome que deram às pessoas que não frequentam mais um templo ou que deixaram de frequentar uma denominação. A maioria dos pastores dizem que o desigrejado está fora do corpo de Cristo e, portanto, o consideram desviados. Mas o que é a igreja? A igreja não é uma denominação ou placa. A igreja não é uma instituição com CNPJ devidamente legalizado chamada Assembleia de Deus Batista Quadrangular Adventista. Se tem CNPJ, é pessoa jurídica, então Assembleia de Deus Batista Quadrangular Adventista são uma instituição, não igreja. Templo é o lugar onde se reúne a igreja, e a igreja são os cristãos, são pessoas. A igreja somos nós, que também somos templo do Espírito Santo. Sendo assim, não se pode dizer que um desigrejado seja um rebelde ou desviado, como muitos afirmam. Desviado do quê? Desviado da instituição? Desviado do templo? De maneira nenhuma, pois o desigrejado não abandonou a fé, apenas deixou de frequentar uma denominação para se reunir nas casas. Jesus disse que onde estiverem 2 reunidos em meu nome, ali estarei. Mas os religiosos vão dizer que sim, está desviado porque não tem um pastor, desviado porque não participa das campanhas, porque não entrega o dízimo para a instituição, desviado porque não vai ao congresso, porque não frequenta a escola bíblica dominical. Não sei quem foi, e nem sei por que deram esse nome desigrejados. O correto seria os sem templos, não desigrejados.
não estou fazendo esse vídeo para incentivar as pessoas a saírem da denominação que frequentam, mas não vou criticar os que saíram por estarem decepcionados com as denominações, mas reúnem-se em casas. O crescimento dos sem-templos tem preocupado a maioria de pastores. Por que será? Mas eles não deveriam se preocupar com os desigrejados, e sim com os desviados. Desviado é aquele que abandonou a fé e voltou para o mundo, não o que saiu do templo. A igreja não é um edifício, um templo, uma construção ou um local para reuniões. E o templo é o local onde nos abrigamos do sol e da chuva. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. O termo Igreja Orgânica se tornou popular no Brasil com a publicação em 2007 do livro Igreja Orgânica, Plantando a Fé onde a Vida Acontece, de Neil Collin. Em 2011, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os dados apontando que o grupo que mais cresce é o grupo dos sem religião, ultrapassando um pouco mais de 4 milhões de pessoas. E em 2016 foi constatado que o número de evangélicos sem laços com igreja quadruplicou, já representando cerca de 6 milhões de pessoas. Esses são dados de 2016, hoje aumentou muito mais. O autor Frank Viola sinaliza uma série de reformas que as igrejas orgânicas frequentemente defendem. Igreja orgânica se reúne em qualquer lugar, tem estilo de vida comunitário, partilha-se o que se possui. Enquanto as igrejas prendem as pessoas às atividades no templo, a orgânica leva a igreja até as pessoas. O culto não se limita a um templo, mas na vida cotidiana. Seu estilo não está centrado na pregação, mas no ensino, com direito à pergunta e resposta. Apesar de todos estarem sob o governo único do pastor dos pastores, a igreja nos lares orienta os cristãos a assumirem pessoalmente o serviço pastoral. Os irmãos que estão no encargo desta função não presidem porque são cursados ou porque possuem qualquer autoridade sobre os demais irmãos. Apenas de maneira simples apresentam características naturais para a função e por isso são reconhecidos por todos no grupo. As igrejas orgânicas aplicam suas ofertas no cuidado dos necessitados e na plantação de novas igrejas orgânicas, ao invés de aplicá-los em manutenção de templos e em salários de ministros profissionais. A igreja primitiva se reunia no templo e nas casas. Mas eu quero fazer aqui uma observação. O templo aqui não era da igreja, era o templo dos judeus, usado para os rituais judaicos, e a igreja não podia entrar nele. Mas havia ali uma área externa de livre acesso, semelhante a uma praça pública, e os irmãos se encontravam ali para orar, proclamar e se edificar. Foi o Espírito Santo que conduziu a igreja para as casas, pois quando se iniciaram a perseguição, a igreja se espalhou por toda a região e quanto mais era perseguida, mais se espalhava, atingindo até a Ásia, Grécia, Acaia e outras regiões. Em toda a Bíblia não encontramos nenhum indício de construção de templos ou salões para as reuniões da igreja. Ela se reunia basicamente nas casas dos irmãos em locais públicos. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfas e a igreja que está em sua casa. Historicamente falando, grande parte do Novo Testamento foi escrito para as pessoas que se reuniam em casas. Muitos apoiadores do movimento da Igreja Orgânica justificam seu modelo utilizando o Novo Testamento. Vai chegar o tempo em que, por motivo de segurança, não haverá templos e a igreja terá que se reunir nas casas.
Hoje, nos países dominados pelo comunismo ou pelo islamismo, a igreja reúne-se apenas nos lares por motivo de segurança. Espero ter esclarecido nesse vídeo o que é uma igreja orgânica. Se esse vídeo lhe foi útil, deixe seu like e compartilhe para ajudar o canal. Um abraço e Deus te abençoe.